Outra coisa que eu também queria falar para vocês é isso aqui, ó. Trabalhei com uma coisa chamada efeito fundador. O Henrique vai até dormir agora, se ele quiser. Eu discuti isso com o Henrique até mandar parar, brigava, falava, né? Que é o efeito fundador. Eu falei, Henrique, me dá tudo que você sabe sobre esse assunto, me passa todos os livros. Foi muito legal. O efeito fundador, ele foi primeiro, me corrige, tá, Henrique, se eu estiver errado. O efeito fundador foi primeiro descrito para genética, tá? E mostra o seguinte, quando você tem uma população de indivíduos, não precisa ser de humanos, mas quando você tem uma população de indivíduos e aquela população se espalha pelo território formando novas populações, a população que migra, né, que funda uma nova comunidade, ela apresenta uma redução na variabilidade genética. Ela vai ter menos variação genética. Eu não vou falar muito não, porque senão eu não termino hoje. Tá legal? Então, isso é o efeito fundador. A gente pode falar mais se vocês quiserem no final. Mas o trabalho que foi feito foi o seguinte, aqui, ó, a Maria estava perguntando sobre a questão das línguas Khoisan, né? O que isso significa do ponto de vista evolutivo? Significa isso aqui, ó. Então, os trabalhos feitos na genética mostram que quanto mais longe nós estamos da África, em termos de tempo, menos riqueza genética, menos variabilidade genética nós temos. Ou seja, indivíduos, os últimos continentes, né, as últimas regiões do planeta a serem habitadas pelo Homo sapiens, América do Sul e a Oceania, tem menos variabilidade genética. Tem menos indivíduos heterozigotos entre eles. Então, isso é interessante. Então, isso é o que a gente chama de redução genética ou efeito fundador, essa redução genética. Isso é visto em outros animais. Por exemplo, os lemos de barriga vermelha teve perda de visão policromática por causa de efeito fundador, redução de indivíduos heterozigotos em bugios de mão branca, no Tocantins, por causa do isolamento causado pela hidroelétrica de Tucuruí, redução de heterozigotos em macaco prego, tá? No arquipélago de Coíba, no Panamá. Então, esse efeito que você vê aqui, ele aparece nessas espécies de primatas todos, incluindo em nós. Agora, esse efeito fundador, ele também é observado na linguagem humana. O trabalho do Atkinson é um trabalho bastante interessante, e eu trabalhei com isso também em 2019, eu olhei só para as línguas tupi, tá legal? Mas o Atkinson olhou para 514, uma coisa assim, 514 línguas, e ele notou que quanto mais distante estiver uma língua da África, menos fonemas ela vai ter. Menos variabilidade fonêmica ela vai ter. Então, pega, por exemplo, o Pirahã, que é uma língua que tem um número mínimo de fonemas, né? São, acho que 10 fonemas para os homens e 9 para as mulheres. É uma língua da América do Sul com um número mínimo. As línguas com maior número de fonemas estão na África, que são as línguas Khoisan, por causa dos danados dos cliques. Então, os cliques estão onde nós estivemos um dia. Eles provavelmente estão num dos possíveis ou no possível berço da humanidade. A ideia é que o Homo sapiens fez um movimento radial, né? Do sudeste, ele foi para o sul e foi para o norte também. Do norte, ele alcançou a Europa e foi embora. As tribos que foram para o sul, elas se isolaram no sul e são as chamadas, ficaram mais isoladas no sul, são as chamadas Khoisan, e elas mantiveram esse sistema de clique. Portanto, são as línguas. Então, essa questão fonêmica, né, de número de unidades mínimas, ela é um possível traçado do caminho que a humanidade percorreu do período paleolítico, desde o período paleolítico, né? Silene, oi. A Esmeralda Negrão fez uma palestra na Bralinha essa semana e trouxe coisas interessantíssimas sobre a migração das línguas, e ela está buscando, por exemplo, uma correlação entre a migração dos escravos, quer dizer, se a gente pode dizer que é migração, né? Mas
a vinda dos escravos e os tipos de tópicos que a gente faz em português, por exemplo. Então, quer dizer, a gente vê esse caminho, né, em todos os, não só no nível da fonologia, mas ela está trazendo em várias línguas indígenas e provavelmente foi o berço de alguns tipos de computações sintáticas que a gente faz em português, né, autorizadas em português. Quer dizer, é Então, muito Juliana, interessante, né? o efeito fundador, ele é muito específico. O efeito fundador é uma espécie de redução no sistema. É uma redução no sistema. Isso não é do tipo, você vê, por exemplo, vamos pensar aqui, você vê classificadores. A gente pode pegar os classificadores e falar assim, ups, esses classificadores mostram para mim o caminho que foi feito, né? A África, a Ásia, opa, cheguei nas Américas, né? Isso não é o efeito fundador. O efeito fundador você reduz o seu sistema porque você teve um bottleneck, porque o seu grupo diminuiu. Se você pensar no Pirahã, você vai ver isso. O Pirahã, se esse efeito fundador estiver correto, ele já era reduzido, porque todas as línguas da América do Sul são reduzidas em comparação à África ou à Europa, e ele se reduz mais ainda porque foi uma língua que durante o período era a língua mura, que durante o período de colonização sofreu um bottleneck, uma redução de indivíduos imensa, porque muitos foram mortos. Eu tenho aqui o autos da caça aos Pirahã, foi uma coisa horrível, e eles se reduziram pequenos grupos no meio da floresta. Então, esse efeito fundador ele é muito específico. Tem trabalho mostrando, por exemplo, que você pega estruturas sintáticas, por exemplo, tópico. Você pega qualquer estrutura sintática, você não volta para a África. Por exemplo, se você pegar passiva, bom, um lugar com o maior número de estruturas de apassivamento é na Califórnia. É entre os índios da Califórnia, os nativos da Califórnia. Então, o efeito fundador ele é específico para fonema, o conjunto fonêmico da língua. Entendi. E é interessante a gente olhar e ver que, por exemplo, entre os sistemas de comunicação, de vocalização de primatas não humanos, você não tem isso. Você não pode pegar do Egito para cá e falar assim, eita, houve uma redução das vocalizações. Não, você não tem isso. Aliás, a hipótese é exatamente contrária a isso, é que a hipótese é onde tiver floresta densa, você vai ter um sistema de vocalização mais rico. Então, por exemplo, as florestas neotropicais, elas devem ter sistemas de vocalização ricos, porque você não pode ter um sistema gestual. Esses animais todos, eles têm um sistema de comunicação gestual e um sistema vocal. E quando a floresta é muito densa, o sistema gestual fica prejudicado, então eles deveriam desenvolver o sistema de vocalização. Essa é a hipótese do Bennis e do Babila. Então, tá vendo? A gente não pode fazer esse caminho. É muito mais a complexidade do sistema. Se há uma hipótese, ela está ligada ao ambiente que a espécie vive. A linguagem ela é de transmissão vertical e horizontal, né? A gente transmite para os filhos e os filhos também aprendem com seus comparsas, né? Com seus pares. A vocalização ela é só de transmissão vertical. Então ela é algo que é puramente biológico, do tipo você é passado verticalmente, ou ela tem também uma questão que que depende do ambiente, né, do contexto. Aqui é bom falar, então, por exemplo, que pássaros canoros, eles apresentam um efeito fundador. Por exemplo, o trabalho do Barker et al. Mostra que pássaros canoros que vivem em ilhas isoladas, que ficaram isolados num determinado ambiente, num determinado território, eles apresentam redução da complexidade do campo. Tá vendo? Então, parece que o efeito fundador ele está ligado à aprendizagem. Isso é muito interessante. São várias hipóteses, eu não vou falar aqui que eu não dou conta, senão eu não termino isso hoje. Tá? Mas isso aqui o cruzamento dessas duas coisas é muito interessante. A gente tem alguma coisa nesse sentido, por exemplo, o trabalho do Green, de 75, mostrando que a variação acústica intergrupal em macacos japoneses, os da ilha Cauchy, os que lavam as batatas, e ele acha que isso é um efeito fundador.
Mas é interessante a gente pensar que esse efeito fundador não é da mesma natureza. É uma diferenciação acústica, não é uma redução. Por exemplo, o trabalho da Quattarerol, o Schlenker, com macacos de 2 ilhas, da ilha de Tai e Tuai, né, mostrando que não há uma redução das vocalizações, há uma especialização diferenciada das vocalizações, mas não há redução. Então, não tem nada tipo efeito fundador para macaco, né? Para primata não humano. E isso provavelmente está vinculado ao fato de um ser um sistema híbrido, vertical horizontal, e o outro ser um sistema provavelmente só horizontal. Bom, agora Sirene, só uma última dúvida, porque eu entendi que, de certa forma, esse efeito fundador né, ela é arbitrária no sentido que ela não é funcional, né? Tipo assim, o sistema fonêmico ficou mais, né, assim. Mas, por outro lado, eu consigo me imaginar que, na medida em que você tem um repertório fonêmico menor, ele talvez bota uma pressão em outros módulos do sistema linguístico. Será que tem alguma troca desse gênero? Pode ser. Isso que você está falando, que não é funcional, isso é importante. O Henrique pode falar sobre isso também, mas isso é super importante. Por exemplo, quando você tem uma redução genética, ela pode levar a questões muito ruins para o grupo, né? Por exemplo, mutações genéticas que espalham no grupo com maior facilidade. É o que você vê, por exemplo, na África do Sul, 30% da população a anestesia não pega, porque eles têm uma mutação genética causada por um único casal que veio da Holanda, que se espalhou na população. Tá? Então, é ruim. Agora, olha para você ver... Meu pai tem isso, holandês, eu não sei. Fato arbitrário, nada a ver. Mas seu pai é da alergia para anestesia ou não pega? Qual é? Não, eu acho que a anestesia não pega. Tá bom, então é outra coisa, então nada a ver. Desculpa, continua. Agora, pode ser boa também, por exemplo, parece que o Covid, ele é menos grave em pessoas com sangue tipo O, né? Isso os trabalhos estão mostrando agora. Então, por exemplo, os índios da América do Norte estão mais protegidos por causa de efeito fundador. O tipo que veio para a América do Norte, o tipo Homo sapiens que veio para a América do Norte, estava carregando tipo O e isso se espalhou. Então, o tipo O entre eles é muito grande. Então, é um sistema que é randômico, é aleatório, acontece, né? E acontece por Silene. Oi, querido, fala aí. O que eu vejo disso é que o efeito fundador, exatamente como tem uma amostragem mais ou menos aleatória do pool gênico, né, daquela população, você tem uma menor variabilidade genética, né? E quanto mais alelos, mais genes uma população tem, mais ela tem capacidade de responder às variações do meio, ou seja, mais capacidade ela tem de se adaptar, né? Então, quando você tem uma variabilidade genética menor, né, que é resultado exatamente desse efeito fundador, muitas vezes você tem menos matéria-prima, vamos dizer assim, né, para responder esses desafios do meio, né? Você fala, né, na questão das florestas e você tem uma quantidade grande de respostas, né? Então, assim, supondo que essa questão toda o tanto que essa questão do aprendizado e da linguagem tem de fundo genético, né? Quanto mais alelos você tiver, quanto mais genes você tiver, maior é a tua capacidade de responder ao meio, né? Responder ao meio é isso, é você responder aos predadores, né? Então, você tem predadores aéreos, você tem predadores terrestres, e como é que você responde a isso, né? A princípio, né, tem outras questões, mas se você tem uma variabilidade genética maior, você tem capacidades maiores de adaptação, né? E com o efeito fundador, você reduz esse número de genes, né? Então, isso é uma simplificação muito grande que eu estou fazendo aqui, mas... Mas exato. É mais ou menos essa. Exato. Só isso.
Não, eu acho que a Maria também tem razão, que é quando você reduz também o número fonêmico, você põe pressão no sistema computacional. Porque você vai ter de usar algum tipo de combinação para aumentar o seu número a sua capacidade de referência. Bom, vamos discutir isso mais no final, se a gente se interessar muito para isso, né? Agora, deixa eu falar de algumas semelhanças para vocês. Então, por exemplo, esse é um trabalho que eu ando fazendo, que é sistema monotônico, né? O Chomsky, 2008, chama isso de no tempering condition também. Então, dependendo de onde você está, você dá um nome diferente. Então, princípio da monotonicidade ou no tempering condition, são todos termos que estão sendo usados aí, ou dentro da morfologia ou dentro da sintaxe. Então, mas olha aqui para vocês verem. O que é um princípio monotônico? O que ele diz? Que as operações responsáveis pela formação de palavras ou sentenças não removem, elas só adicionam significado. Tá legal? Então, olha, por exemplo, pig, no inglês, que significa porco. Piglet significa porco bebê. Você não tem, happy and happy, fish and fishing. Você não tem o contrário. Você não tem um inglês linha ou um inglês estrelinha em que você tem piglet significando porco e aí você tira o let e fica com pig e ele significa porco bebê. Mesma coisa no português, gato, gatinho. Você não tem um português linha em que gatinho significa felino, animal felino, e gato significa animal felino pequeno. Então, o aumento da carga estrutural implica em aumento de significado. Sabão e saboar, noite, anoitecer. Pode olhar, por exemplo, esses dados aqui, de prima, que vocês vão ver a mesma coisa. Olha aqui, ó. Você tem o adjetivo big, você pode formar um verbo que significa tornar-se grande, e você pode causativizar esse verbo, ele passa a significar causar, tornar-se grande. Mas você aumenta a carga estrutural, você coloca mais estrutura, né? Eu já trabalhei com isso com participo passado, mas é interessante a gente olhar que isso é uma propriedade das línguas humanas. Eu acho que isso não é uma propriedade das línguas humanas. Eu acho que a monotonicidade é uma propriedade dos sistemas de comunicação. Você não tem um sistema de comunicação que é não monotônico. Você não vai encontrar entre os macacos um sistema não monotônico. Quer ver? Olha para vocês verem os mona, né? Macacos de Campbell. Bumbum significa situação de não predação. Crack, alerta para leopardo. Rock, alerta para coroa dourada. Cracu, alerta atenuado para leopardo, não é para predação aérea, é para leopardo. Eu estou trocando aqui os dois dialetos. E Roku, alerta geral. Então, tá vendo? A hora que você colocou o sufixo u, você aumentou a carga de significado. Tá? E você pode ter as séries. Então, você tem bum, bum, que significa movimento do grupo. E você pode fazer bum, bum, crac, 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 que é um alerta geral. É do tipo, olha, vamos movimentar um grupo porque tem alguma coisa esquisita na floresta, acontecendo na floresta. Tá vendo? Então, você aumentou a carga e você aumentou o significado. E quanto mais crack se faz, mais tem a iminência do perigo envolvida. Isso também se vê em interjeição humana, tá, gente? Então, ai é uma coisa, ai é outra. Não é? Ai eu faço quando eu bato o meu pé ou quando eu tô vendo que tem um carro na minha frente e o cara tá bêbado. Eu digo assim, ai. Agora, quando eu tô vendo que eu tô para bater, eu digo assim, ai, não é? Então, essa repetição, essa série, essa sequência, e a repetição dentro da sequência, ela tem um efeito pragmático de dizer perigo iminente. E neles também. Tá? Bom, e você então pode fazer, ó, bum, bum, crac, 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 rock, 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 que é alerta geral, o encontro com outro grupo. Por que encontro com outro grupo? Agora a gente está falando de briga, né, entre os grupos de mona. Por que eles fazem bum, bum, crac, crac, rock, rock, rock? Bom, porque os macacos, quando eles atacam de cima e atacam de baixo. Então, é alerta para, vamos movimentar o grupo que tem perigo aéreo e tem perigo terrestre.
Tá vendo? Então, esse conjoint de informação é vista neles. Eu tenho lido para burro sobre as espécies, eu não sei nada, né? Melhor eu começar a ler cheio, sobre as espécies neotropicais. Então, o mico-leão dourado, por exemplo, aqui do Brasil, ele tem um cluck, que é quando tem comida. Esse cluck é uma vocalização de forrageio, né? E significa comida, ou tem comida. E quando é feito só um cluck, os receptores não se aproximam. Mas quando ele faz um cluck, mais um som tonal, ele é uma alerta de comida, né? E os receptores se aproximam. Então, é como se o primeiro fosse tem comida e o outro fosse tem comida para você. Então, isso aqui é uma coisa bem parecida com o que a gente vê em estrutura argumental, né? Você tem aqui algo que aumenta a estrutura argumental. Tem comida para você. Então, isso indica que o sistema é monotônico, que você colocar um elemento a mais envolve um significado a mais. E isso agora vai mostrar que tem algum processo fonológico acontecendo. Então, assim, se o sistema é monotônico, toda vez que você tem A ou AB, você deve falar assim, bom, tem significado a mais, né? Mas não, no português, ser e você significa a mesma coisa. Brinks e brincadeira significa a mesma coisa. Aniva e aniversário, biju e bijuteria, é a mesma coisa. Em inglês, mic, né? Give me the mic, para microphone, cause no lugar de because, fro para afro-american, né? Esses são os processos de truncamento. Os truncamentos não são processos sintáticos. Os processos sintáticos, eles são monotônicos. Os processos de truncamento são só simplesmente processos morfológicos de redução da carga fonológica, sem necessariamente implicar em nada que seja, de fato, semântico. E você vê isso nos macacos. Então, por exemplo, você tem processos combinatoriais, né? Kraku, Roku, que é o trabalho do Schlenker, e o que você vê também, é o que eu tenho trabalhado, esses processos de truncamento. Então, eles podem fazer bum, bum, os Campbell, ou só bum. Tá legal? Macaco prego, você pode ver hiccup ou hip, 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 hiccup, 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 tá? Então, esse é o trabalho de Bidet, você tá vendo, e não tem diferença nenhuma, não tem implicação nenhuma com o significado. Você tá vendo aqui é um truncamento. Gente, olha só, independente se nós vamos dizer que eles têm morfologia, que tem sistema combinatorial, o que a gente está vendo aqui é que nós podemos usar as nossas ferramentas formais para descrever esse sistema. Né? Se ele é monotônico, se é um sistema monotônico, a consequência é que tem truncamento. Tem os processos também, tem algumas semelhanças em termos pragmáticos, esse é o trabalho do Schlenker, né? Você tem a diferença, por exemplo, entre Tai, a Mona da Costa do Marfim, Tai, e Monas na ilha de Tuai, na Serra Leoa, e aí em Serra Leoa e em Tuai, como não tem leopardo, eles pegaram um crack e virou alerta para a águia. Tá, então, a ideia do Schlenker é que Tai, crack significa leopardo, em oposição a rock significa águia de coral dourado. Ou seja, o significado ele é definido em oposição. O significado de A é definido em oposição a B por um processo de implicatura, que é o seguinte: olha só, eu tenho rock que é usado o tempo todo para águia. Se tivesse uma águia, esse cara teria usado rock. Se ele não está usando rock, é que o perigo não é aéreo, o perigo é terrestre. Então, crack para leopardo. Só que um adendo aqui, em todas as espécies, os chamados para
alerta terrestre é também chamado para alerta geral. Alguma coisa está errada na floresta. Tá? Então, os terrestres podem ser mais especificados ou menos especificados. Então, deixa eu dar um pouquinho mais rápido aqui, senão não vou. Outra coisa que eu queria conversar com vocês agora é uma coisa mais discursiva. São esses vieses sociais da linguagem. Então, tem tanta discussão de que a língua humana é machista. E aí você vê texto igual esse da Schultz, de que o sistema da linguagem humana ela é criada pelo homem, e por isso tudo tem que ser um homem, né? O anchorman do noticiário, mas você não tem a anchor woman ou anchor person, né? Isso é uma discussão muito comum, e a gente vê muito isso entre os alunos de graduação. Essa tendência de entender a linguagem humana como um fator cultural, né, que está aí transmitindo ou sendo definido e designed, né, arquiteturado a partir das nossas questões culturais. Mas será que é, hein? Então, aqui vocês têm um monte de texto que eu botei aqui para vocês, falando sobre essa questão de men and women, né? Esse bias, sex bias da linguagem, chairman, congressman, councilman, newsman, foreman, tudo man, policeman, né? Tem pessoas que acham que, por exemplo, o português é uma língua machista, porque o artigo o serve para tudo. Aí você fala para a pessoa, mas o o é o neutro. Ela fala, tá vendo? Eu não quero saber. É o artigo masculino que está sendo usado para tudo. Então, isso é uma coisa muito comum que a gente vê. Eu, assim, na graduação, eu já tive alguns casos interessantes de discussão. Né? Eu posso dar uma contribuição rapidinho? Pode. Então, porque a minha iniciação científica, eu já também ensinei isso antes no grupo, eu comecei estudando análise do discurso e identidade sexual, então acabei tendo que estudar muito sobre essa questão de gênero e língua, né? E quem começou bem a estudar essas questões foi o movimento feminista, em especial linguistas feministas, né? E com o passar do tempo, com um refinamento da metodologia de estudo, houve muita coisa que as próprias linguistas feministas elas foram revisando quanto ao que outras semelhantes falavam anteriormente, por exemplo, como essa questão da gramática. Então, foi se observando questões machistas na língua, mas não tanto, por exemplo, em termos de gramática, porque, por exemplo, se eu não me engano, é a própria Deborah Cameron, que é uma linguista que fala isso, sobre questões de que, por exemplo, existem línguas que a estrutura gramatical ela é neutra, e isso não exclui a existência do machismo em algumas questões linguísticas e também na sociedade. E que houve um movimento que passou-se a falar um pouco mais, por exemplo, de itens lexicais. Por exemplo, a tendência no inglês de que palavras femininas se tornam ofensas, enquanto palavras masculinas não. Por exemplo, king é uma palavra neutra, mas queen se tornou um xingamento. Mister não mas mistress se tornou um xingamento. E diversos exemplos que se refletem mais na questão lexical, né, que está um pouco mais aberta, eu diria, né, a impacto cultural do que a estrutura gramatical em si. Assim, eu tenho tido na graduação muitos alunos que trazem isso, né? Você vê até, muito recentemente, a emergência do at, né? Do amix, ou do x, para marcar Acho o isso gênero. um horror. Oi? Acho isso um horror. Pois é. Esse é tão interessante que teve um evento lá em Paris, no Giannico, e eles iam dar uma bolsa de estudos para um aluno, né? Mas eles deixaram claro que era uma única bolsa. Aí eles falaram assim, como é que é? The fellowship will blá, 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 blá. They... Aí eu disse assim, mas se é um só, para que eles estão falando they? Para que eles não falam she or he, né? Aí eu falei, que diabo?
tem uma bolsa ou tem duas? Porque se eles estão falando they have to prove, blá, 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 tem mais de uma, porque se tem mais de uma pessoa vai receber a bolsa. Aí eu falei, não estou entendendo nada. Mas fiquei meio assim, envergonhada de ligar. Falei, ô, Prit, que negócio é esse? Você quer falar que tem uma bolsa ou tem duas? Porque se tiver uma bolsa só, eu vou deixar ela para o Vitor de São Paulo, que o Vitor queria ir. Se tiver duas, eu vou pedir para um aluno meu pedir a bolsa, junto com ele. Aí eu falei, não, peraí, eu vou entender o que é isso aqui. Aí perguntei para minha amiga, que diabo de ideia é essa aqui? Ela falou assim, não, isso aqui agora... Usam direto isso, direto, tá direto. É direto, ela falou assim, isso aqui agora é uma depois eu te falo, tem a ver com isso. É muito interessante. É um engano, a pessoa toma pela superfície, não entendeu o que é língua. É um engano. Os alunos às vezes ficam tristes, ficam zangados se você fala isso. Ficam tristes. Que assim, existe uma questão que assim, aqui no Brasil, por exemplo, não partiu tanto da linguística, partiu mais de movimentos sociais. Mas lá fora, na Inglaterra, por exemplo, eu estudei muito a Deborah Cameron, né? Isso foi um movimento que partiu de linguistas e que dialoga, eles citam muito questões de formação inconsciente e o impacto que a língua tem na formação do sujeito. E não uma formação consciente, mas uma formação inconsciente mesmo. Então, por exemplo, você conseguir ver... só dar um exemplo. O homem como sendo incapaz, entre aspas, de ser promíscuo no sentido negativo, porque na língua você tem nomenclaturas, xingamentos referente à promiscuidade, que são quase todos referentes à mulher. Então surgiu um movimento para tentar mudar um pouco essa mentalidade a partir eu acho que não para nós, mas talvez também mais para quem está vindo agora, né, em termos assim, as crianças, de que se você mudar o uso da linguagem em certos aspectos, você tira um pouco essa diferenciação já no crescimento da criança de gênero, de homem e de mulher, especialmente no que diz a respeito a questões machistas, né? Enfim. Não, eu concordo. E aí eles usam muito essa perspectiva, por exemplo, se eu não me engano, lacaniana, freudiana, de formação do sujeito, questões inconscientes. Aliás, eu falei Freud, mas Freud, Lacan e tem um outro psicólogo também, psicanalista, mas agora não lembro o nome dele. Enfim, em diálogo com essas linhas de psicanálise. Eu concordo. O que eu vejo de ruim é que as pessoas culpam a gramática, mas a gramática tem nada a ver com isso. Isso é uma questão cultural nossa. Entende? A gente pode mudar a língua o tanto que quiser, mas se a gente não mudar a nossa mentalidade social, de nada adianta. Quer ver dar uma olhada, por exemplo, quando eu discuto isso com os isso que é o pior, porque aí você fica achando que você está fazendo alguma coisa, quando na verdade você não está fazendo nada. Você tem que está chutando no lugar errado. Você está abrindo a porta errada. Quando eu discuto isso com os alunos, eu peço para eles lerem sobre a sociedade, entre nós humanos, a sociedade, o país com maior igualdade entre homem e mulher é a Islândia. Dá uma olhada na gramática da Islândia. A Islândia tem, sim, feminino, masculino e neutro, mas eles não usam neutro. No dia a dia, na fala, no dia a dia, eles usam o neutro, eles usam o masculino como masculino e neutro. Então, o neutro é só para uma gramática escrita, muito mais formal. O coloquial é sem o neutro. E assim mesmo eles têm um sistema mais igualitário. Então, a minha impressão é que a gente está chutando a porta errada. E olha aqui para vocês verem isso aqui, ó. Quer ver? Olha, vamos voltar então à questão da redução. Então, a gente vê, por exemplo, reduções em dialetos femininos. Por exemplo, em Pirahã, você tem 2 alofones, S e Rá. Para os homens, as mulheres só usam Rá. Gente, isso aqui, elas não têm problema nenhum, motor ou fonológico, elas podem produzir tanto S como Rá, mas elas só produzem o Rá. Tá? O Pirahã é uma língua mura. O tictano é uma língua tupi-guarani da Bolívia. Tem 2 dialetos, o masculino e o geral. O masculino é usado apenas para conversar com os homens e divindades. Conversas entre homens e divindades. O geral é conversa entre as mulheres e os homens com as mulheres. O Aweti, que também é uma língua tupi,
da família Aweti, é uma língua única de uma família, né? E você também tem, por exemplo, as mulheres não têm o N, né? O N. Ele cai no dialeto feminino. Então, a gente observa essas diferenças. Mas o que de fato significa isso? Eu não sei, porque a gente vê isso também em macaco. Então, você paga, por exemplo, os Debrasa, né, o trabalho do Bouchard et al., mostra que entre os Debrasa, você tem os macacos fêmeas, machos e fêmeas, têm a capacidade de produção da vocalização do sexo oposto, mas não fazem, provavelmente por razões de grupo. Então, quando você observa as fêmeas no período juvenil, elas fazem 3 vocalizações, tá vendo? Olha do meio, I. Quando elas se tornam adulto, elas não fazem. Né? Então, é interessante a gente olhar que você vai perdendo, que essas vocalizações, elas vão se perdendo. E isso aqui, não sei se a gente pode... não tem nada, não tem um viés aqui que a gente pode ter, porque quando a gente coloca essa questão em termos de sex bias, a gente está falando de algo que é intencional, né? E aqui você não pode falar nada parecido. Oi? Eles fazem outros tipos de categorizações, assim, do mundo? Porque, a meu ver, quando a gente tem esses vieses de gênero nas línguas e nas sociedades, é porque é uma forma de categorizar coisas diferentes, né? Não necessariamente está ligado a machismo. Na nossa sociedade, tá, mas em outras não. Mas é uma forma de categorizar, eu acredito. Né? A questão mesmo dos gêneros em geral, como categorias para o mundo. Aí eu quero saber se esses macacos fazem outros tipos de categorizações do mundo. Fazem, por exemplo, você olha para eles, sabe, esse machismo que a gente observa na nossa cultura, a gente pode chegar, por exemplo, num grupo de macaco prego e falar, igual minha irmã disse, a minha irmã foi para campo comigo e disse assim, nossa, mas esse cara é machista. Tá? Então, você pode fazer essa transferência, essa hierarquização social, que é uma espécie de categorização, está lá, ela é marcada. Então, por exemplo, o macho alfa, ele sempre come primeiro, ele dorme no melhor lugar que tiver para dormir, na melhor parte do ninho deles, né? Ele tem o direito de copular com todas as fêmeas. Então, a pergunta aqui e isso reflete na linguagem? Ou tem alguma relação de direita para esquerda ou de direita para esquerda, né? Ou nas duas direções, entre linguagem e essa categorização social que nós fazemos, intencionalmente ou não? É difícil falar que tem e que não tem. Quando você olha e fala assim, pô, mas um sistema que é tão fechado, que pode ser completamente inato, está apresentando essas diferenças, né? Então, a gente precisa... Meu ponto aqui é só para falar o seguinte, olha, quando a gente levanta essas bandeiras do sex bias, a gente tem de pensar nessas coisas todas aqui e pensar se realmente uma gramática está à mercê dessas coisas de fato. Se a gramática é tão porosa a esse ponto, né? Outra coisa interessante é essa aqui, ó. Por exemplo, entre nós humanos, olha aqui, ó, coisa de pragmática. Nós temos ajuste do controle prosódico em conversas com crianças ou animais domésticos, né? Eu olho para minha porquinha da Índia, Tunica, e falo assim, meu amor, você está com fome, né? Troca de dialeto ou língua para expressar proximidade afetiva, isso é muito comum, por exemplo, quando a gente está com medo, a gente tem essa tendência a voltar para um dialeto materno, né? Ajustes acústicos para expressar relações hierárquicas, comunicação de informação de acordo com as relações sociais. Mas todo o trabalho que você vê entre os humanos. Entre os chimpanzés também você acha, entre os macacos também você acha coisa parecida. Por exemplo, os chimpanzés, os machos que são altos na hierarquia, eles produzem
mais chamados de alimentos na presença de outros machos do que na presença das fêmeas. A produção desses chamados aumenta se a fêmea estiver no cio. Fêmeas e machos de baixo ranking produzem chamados mais na presença de fêmeas. Outro interessante é esse aqui, ó. Entre nós humanos, é fato que os mais velhos têm mais autoridade de fala, né? Principalmente se você, por exemplo, vai em sociedades mais tradicionais, por exemplo, se você vai numa aldeia, né, ali por exemplo, vai no Imbiá Guarani, aqui em Paraty, você vai ver isso aqui. Mas você também vê entre os macacos. Entre os monos, os mais velhos respeitam mais as tomadas de turno. Então, tomada de turno é uma coisa que você vê no geral. Esse respeito à tomada de turno você vê no geral entre os primatas, humanos e não humanos. Mas os mais velhos têm mais controle dessa tomada de turno e produzem menos chamados. É igual aos humanos. Eles falam menos, mas eles citam um número maior de respostas. Não é isso, não é interessante? Então, muitas coisas discursivas, o que eu quis fazer aqui hoje foi traçar para vocês esse panorama geral de que você pode olhar para essas espécies e traçar semelhanças, diferenças. E eu acho que esse é o começo para a gente começar com qualquer trabalho que seja comparativo. É a gente ter claro quais são as semelhanças e as diferenças. Silene, as línguas de sinal passaram por esse mesmo trabalho. Elas, para conseguir o nível de comparabilidade que elas têm hoje em dia, elas tiveram que quebrar muita pedra na pedreira para a gente conseguir o vocabulário correto, a metalinguagem para conseguir as comparações, e até que a gente conseguiu ter possibilidade de olhar como um objeto científico e aconteceu o que aconteceu com a língua de sinais, que hoje em dia a gente entende bem que elas são uma língua como outra qualquer. Né? Isso aí. Você, Aniela, você já ouviu junto comigo linguistas dizendo língua de sinal não é língua. Sim, já ouvi, sim. A gente ouviu isso, assim, isso não é muito antigo, não. Eu tenho colega da psicologia que fala isso, e eu garro na briga com a pessoa, entendeu? E isso é difícil. Os espinhos que nós vamos encontrar na abertura desse novo caminho esse. Eu estou falando para vocês que quando eu digo que eu trabalho com macaco, eu tenho mais da metade da galera fica mudo. Sabe aquela coisa do tipo assim, você está falando uma heresia tão grande que é melhor a gente despistar? Isso acontece, as pessoas do tipo assim, essa pessoa está falando uma heresia tão grande que eu vou despistar a bobageira que ela está falando. Mas então é difícil essa abertura desse campo, né? E assim, difícil isso aqui. Mas, de qualquer maneira, o comportamento verbal humano e o comportamento verbal de primatas não humanos apresentam diferenças e semelhanças que precisam ser melhor analisadas para que possamos compreender qual o papel da biologia e do ambiente no design desses sistemas, dos dois, né? Então, mas a Silene... Fala, querida. Desculpa que eu entrei um pouco depois. É porque essa questão é de linguista que olha feio para você? Você está falando assim, que tem um tabu? Isso vem de linguista? Então, assim, deixa eu te falar. A gente vem de linguista, vem de formalista. Pois porque assim, quem estuda neurociência cognitiva é ao contrário. É que você não pode deixar de olhar, né? Ou seja, às vezes o linguista tem umas posturas que talvez até que ele não está ciente de que aquilo destoa muito de uma visão mais interdisciplinar. Eu entendo as críticas, não estou querendo desmerecer as críticas, né? Não, nem críticas, porque uma pessoa que diz para mim, não, você não pode aprender você não pode querer estudar uma gramática que é um fine state grammar, para mim é do tipo, fala assim, então como é que você está estudando uma gramática que é a língua humana que tem um fine state grammar? Como é que você caracteriza uma gramática que você não sabe caracterizar uma gramática que é menos complexa?
Entende? Assim, é complicada essa história. E isso você está falando aí de que a receptividade do outro lado é imensa, é verdade. Olha aí os meninos aí, ó. O pessoal da biologia está aí, acho muito interessante. Uhum. Né? E entre os nossos pares não se acha interessante, quando, na verdade, era para ser o contrário, Maré, porque se a gente quer marcar a linguagem como biolinguística, se a gente quer falar de biolinguística, a gente tem que estar preparado para isso aqui. Ó, a gente tem dito nos últimos anos o tempo todo, não, o grande lance são as interfaces, o grande lance são as interfaces. Mas quando você quer abrir as interfaces de fato, né? Porque se você está falando que isso aqui tem que a linguagem humana é um aparato bio, né? Que tem algo de bio na linguagem humana, você tem de estar aberto você tem de aceitar a abertura para trabalhar com isso que a gente está fazendo. Mas é incoerente também, porque se você acha o quanto mais você joga pro lado bio, porque eu acho que é muito mais fácil você aceitar que culturalmente o ser humano, se bem que biólogo provavelmente também vai discordar, mas eu acho que é muito mais fácil você argumentar de fato de que a cultura é algo especificamente humano, né, do que você argumentar que a biologia humana é algo que não tem nenhuma ligação com outro sistema biológico. Isso é totalmente não é lógico, né? Quer dizer, que a linguagem a não ser se você acredita em Adão e Eva, né? Aí é lógico, mas fora isso, não é muito lógico. Ou seja, que a linguagem, se você, né, dependendo de que aspecto linguístico também você olha, que ela deve ter alguma, né, que a gente tem, eu acho que também não é dizer que vender, eu acho que é ganhar nas investigações científicas, né? Isso. Isso. Assim, do meu ponto de vista, eu quero consertar essa interdisciplinaridade aqui, agora não dou conta, deixa quieto. Do meu ponto de vista, eu vejo as coisas da seguinte maneira. Ó, tá sendo produtivo? Você tá ganhando conhecimento? Então, toca em frente. Eu tô achando mó barato. Né? Eu acho que essa é uma postura muito legal e esse avanço da linguística, a ampliação da linguística para esses campos todos, com possibilidade de ganho, tanto do lado de cá como do lado de lá, tanto do pessoal da neuro, da biologia, da etologia, né? Como para nós, isso é o que a gente quer fazer, né? Não? E a gente tem que ter um pouquinho noção também do que é hegemônico, né? Que se você quer manter uma postura que, na verdade, destoa de uma visão, mas não que o hegemônico sempre está certo, mas você tem que se dar conta de que você está assumindo uma postura que, na verdade, muitos outros cientistas que são, né, igualmente brilhantes têm essas outras visões, né? Também tem essa questão, eu acho. Mas, de qualquer maneira, eu queria, então, voltar ao Chomsky 1950, dos anos 50, né? Para a gente entender o que é essa noção de gramática, para a gente poder estender essa noção de gramática para estudo dessas gramáticas não convencionais. Tá bom, gente? Super obrigada, hein? Falei pelos cotovelos, já estou morta. Foi uma maravilha, foi tão rico, cada pedacinho dá para conversar até amanhã. Eu tenho uma pergunta, você ainda aguenta a gente um segundinho só? Aguento? Vamos lá. Então, eu queria saber, voltar lá, o Chomsky tá na cara que é super necessário para a gente pegar no momento anterior, né, e poder ter esse pensamento. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, aonde fica dentro disso a possibilidade, a discussão entre adaptação lenta e exaptação, e fica onde nisso? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma questão que eu já gastei assim, pelo menos umas 5 horas de telefone com o Vitor, discutindo isso aqui, ó. Né? Em algum momento, algo aconteceu. Né? Assim, a gente pode pensar que foi um processo gradual,
E quando você olha, talvez, para esses sistemas, talvez a gente consiga detectar alguma gradualidade. Por exemplo, o trabalho do Schlenker, né, de mostrar, não, você tem espécies que têm algum merge, né, que você tem cracu, rock-racu. Então, você tem de ter algum processo de merge. O trabalho do Shigeru, que mostra que o merge é binário, que toda vez que você tem que esses sistemas de vocalização são binários, são sistemas que combinam, formam bigramas, né? E em algum momento, então, em algum momento algo aconteceu que aí é pontual, que houve uma diferenciação. E essa diferenciação é o tal do rótulo, eu acho. Eu acho que o labeling, ele é um processo que você não encontra na natureza. Você encontra entre os humanos, né? Mas você não encontra em outros tipos de gramática. O labeling faz toda a diferença. Porque, na verdade, ele te possibilita você fazer esse push-down dessas gramáticas aqui, ó. Quando você... Cadê? Quando você olha para essas gramáticas e você chega no nível 3, que é o context free, você precisa de ter um sistema que é de push-down. Né? Você fala, opa, eu combinei A com B, bah, agora eu tenho o objeto tal, pum, guardo isso, agora eu guardo isso aqui na memória, mas eu não estou mais guardando A e B, eu estou guardando A, B. E vou adiante. Então, eu acho que a gente não precisa, talvez, considerar que é tudo ou nada. A gente pode pensar que esse processo evolutivo, ele envolve as duas coisas, ele envolve os dois processos. Tem um adaptativo que está acontecendo lá e que a gente pode perceber eles nos macacos, e teve uma outra coisa que aconteceu com a gente, as duas coisas. Isso. Vai, e de repente, pá! Entendeu? Eu acho que esse é algo que precisa ser pensado, né? Nisso eu discordo do Chomsky, eu acho que a gente precisa... o Chomsky, eu acho ele um pouco complicado, quando a história é evolução, porque ele fala muito de evolução. Mas você está concordando com ele, porque o que ele diz que não existe é Tarzan, Jane, isso é que ele diz que não existe, que não teve um momento em que a gente passou por isso. Isso é que ele fala. Não, mas ele, ao mesmo tempo que ele fala demais de evolução, ele acha meio impossível a gente tocar estudos dentro da chamada linguística evolutiva. Aí é do tipo assim, mas aí é complicado. Como é que a gente está pressupondo uma evolução que a gente não se acha capaz de estudá-la? Né? Então, eu acho que a abertura, uma das aberturas são os trabalhos comparativos com outras espécies. Então, com pássaro canoro, com macacos, tem que ser feito esse trabalho. Silene, eu tenho uma contribuição, porque essa questão na biologia, né, a gente não fala que uma espécie é mais evoluída que a outra. Não é que os humanos sejam mais evoluídos, porque se as espécies existentes atualmente não foram extintas até agora por seleção natural, é porque todas estão, cada uma com a sua adaptação ao meio ambiente, né? Exato. E aí, isso é bem importante, mas ressaltar no sentido de que tem complexidades diferentes nos sistemas e nas espécies, mas não que o ser humano é mais evoluído, né? Exato. E a gente também não pode esquecer que nós somos animais e somos primatas. Então, essa questão da linguagem, dessa comparação da linguística com os macacos, que são os nossos parentes mais próximos na história evolutiva,
realmente é muito fechar a caixinha, porque a gente é importante a gente pensar nisso como uma forma comparativa, sim, e de uma forma de semelhanças, porque a gente tem semelhanças comportamentais e genéticas com esses animais, né? Assim, Marina, eu acho que dentro da linguística, a linguística gerativa, a teoria linguística, ela é muito recente. E a gente ainda tem embates terríveis, tá? Assim, não vou nem comentar aqui, que você não fala assim, Jesus, mas a gente ainda tem situações bastante dramáticas dentro da área da linguística, de pessoas dizendo, não, olha, essa gerativa toda pega e joga no lixo, porque isso assim, tem muito problema dessa natureza. Mas o que eu acho que a gente precisa pensar aqui é que a gerativa, como ela é muito recente, ela começou nos anos 50, então ela tem quantos anos, gente? 70, né? 70. 70 anos, ela é ainda uma infante. Né? Ainda está nas ciências, ela ainda é um infante. E por muito tempo, a gente marcou muito essa questão da linguagem humana como sendo algo único, algo biologicamente único de uma espécie, Isso teve o seu papel para marcar o nosso trabalho, para marcar o que nós estamos fazendo. Mas eu acho que nós estamos vivendo um novo momento, que é esse momento de abertura e uma abertura muito mais que baseia, que forma um pilar muito mais forte, porque a gente estava dizendo no início, de que a linguagem humana tem um contexto, algo que é biológico nela. Então, se é algo biológico, fica complicado a gente achar que tem um gap, uma lacuna entre comunicação animal e linguagem humana. Deve ter alguma coisa que seja gradual, né? Embora, como a Aniela estava dizendo, ao mesmo tempo a gente tem evidências de que tem algo que foi pontual, que é realmente... por que só os humanos têm esse tipo de gramática, que é o número 3 ou número 4? Por que a gente não acha isso em outros sistemas de comunicação? Algo aconteceu com a nossa espécie, né? E aí entra, talvez, os trabalhos, hipóteses, aí entram hipóteses mais variadas. Por exemplo, uma delas é a do Crow, que é um psiquiatra, que acha que, por exemplo, uma coisa que nós temos que eles não têm é processo de abstração. Então, nós temos processos de abstração assim, muito fortes. E esses processos de abstração, eles se tornam mais evidentes em casos de esquizofrenia. Por exemplo, então, em casos de esquizofrenia com FTD positivo, com Formal Thought Disorder, são abstrações muito grandes. Então, quase todas a pessoa não prende, não ancora a sua fala no contexto discursivo. Né? Então, você vê isso na esquizofrenia positiva. E uma das hipóteses, que é a hipótese do Crow, é que, na verdade, nós humanos somos resultado de uma doença, de um desequilíbrio mental. Quer dizer, nós somos um passo de abstração que, em algum momento, poderia ter sido considerado ou classificado como uma doença Mas mental. isso é uma coisa, isso a gente pode perceber evidente, a gente olhando a nossa interpretação dos fatos, né? Que tem uma viagem, cada interpretação de fato é viajante, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Isso é um dado de realidade. Exato. Exato. Não, e é interessante também que macacos que passam por laboratório, né, com uso de química, macaco de laboratório para testagem de medicamento para humano, eles apresentam um comportamento bastante interessante. Por exemplo, eles pintam, eles passam a pintar muito interessante, apresentam uma complexidade de pintura maior do que os macacos que não passaram por esse tratamento químico. E a gente vê, por exemplo, que em esquizofrenia, eles são muito bons de pintura.
Assim, tá, gente? Ó, é uma viagem na maionese que eu estou querendo fazer aqui. É óbvio que eu estou fazendo ligações aqui que são arriscadas, que são perigosas, mas, como disse o outro, fazer ciência é arriscar-se, né? Eu acho que dá, de alguma maneira, para a gente pensar e tentar unir essas duas pontas de alguma maneira, se vai ser produtivo, se vai ser correto ou não, mas que talvez tenha algum caminho a ser pensado aí, talvez tenha. Mas, Silene, uma coisa também que eu fiquei pensando enquanto você falou, eu acho que principalmente quando você fica pensando na formação de linguistas ou graduandos, né? Porque para a gente desconstruir certas barreiras, né, que a teoria coloca, é interessante porque a gente já vem do entendimento, mas eu acho que, por exemplo, toda a introdução da teoria gerativa, etc., essa separação do que vem a ser, por exemplo, comunicação, o que vem a ser linguagem, isso é uma coisa bastante importante para a formação do linguista. E uma vez que você entende isso bem, aí depois você pode desconstruir, talvez. Isso. Você concorda comigo? Concordo. E assim, eu acho que é uma pena, por exemplo, que nós não temos, que a gente não coloca os nossos alunos para fazer curso, por exemplo, sobre comportamento animal. Porque isso é importante para esses alunos de graduação aprenderem a fazer esse corte que você está falando. Porque se eles não tiverem na graduação material suficiente, né, conhecimento suficiente para entenderem o corte, isso vira apenas um repeteco. Mas eu concordo com você, que é preciso ser feito a separação de maneira clara para depois você entender essas coisas todas, para depois você tentar desconstruir. Léo, quer falar uma coisa? Eu sei que a hora já está avançada e tal, mas assim, só para tirar uma dúvida. É porque a gente tem que ter, no âmbito científico, muito cuidado com os nomes que a gente usa para falar das coisas, né? Então, assim, é correto, então, dentro desse paradigma que a senhora trabalha linguístico, falar em linguagem animal? Depende. Se você caracterizar linguagem como sinônimo de gramática, sim. O Schlenker usa o termo linguagem animal. Ele usa linguagem. Então, mas ele está usando ali o termo como gramática. Agora, veja bem, dentro da área da linguística, que é esse balaio de gato que a gente conhece, que tem várias coisas lá dentro, a linguística ela é um conjunto, né, de áreas. A linguística é muito mais do que a gramática. A linguagem é definida de maneira muito mais ampla do que a gramática. Então, aí, nesse caso, talvez não. Mas se você reduzir linguagem à gramática, você pode. Que é o que a gente faz dentro da gerativa, que a gente fala assim, language and external language. Mas eu acho que muito gerativa ia considerar sacrilégio você falar isso, linguagem animal. Ou seja, até uma visão estrita de linguagem, né? L com L maiúscula, né? Assim, tem que sempre definir, né? Ou seja, Leonardo, importante definir linguagem. De que eu estou falando? Porque linguagem, por natureza, é um termo ambíguo, né? Eu acho assim que a gente também, como está entrando muito na questão da divulgação científica, a gente tem que ver o público que a gente está falando, né? Uma vez eu fui falar dessa coisa, porque o animal não tem linguagem. E como assim? Não sei o quê, eu falo com o meu cachorro e tudo mais. Então, assim, vale a pena eu ficar debatendo essas coisas entre, sabe, pessoas que talvez não sejam da linguística? Né? Eu acho que isso não precisa, a gente tem que adaptar o público também. Tem de adaptar, isso é muito difícil. Eu, quando dou aula na graduação, por exemplo, eu uso, para mim, language is formal language. Eu estou usando language como formal language, que é o que vocês têm aqui nesse slide. Mas, assim, quando eu dou aula na GRA, eu digo assim, a linguagem humana é específica da espécie. Porém, isso depende de como você está aí definindo linguagem. Né? Então, você tem de fazer essa ressalva, sim, porque, na verdade, ela é preciso ser feita, senão você acaba falando para o teu aluno uma coisa que ele vai ler lá na frente e vai dizer assim, não, mas aqui está dizendo que não é. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente diz, os animais têm language, pera lá, mas você está defendendo, entende? Qual é a sua definição de language? Se você definir language
como formal language, aí é outra coisa. Né? Mas, assim, isso é uma coisa que precisa ser feita aí na graduação. Bom, eu dou aula para os meninos aí, os meninos escutam eu falar essas coisas, eu comparo mesmo. Por exemplo, essa semana, não sei se o Thiago e a Ashley está aí, mas essa semana, na graduação, eu falei para eles, a gente Sim, aqui. então, essa semana toda a gente passou, semana passada e essa semana, todinho desconstruindo o sistema que nós tínhamos antes, que era o sistema ternário, de combinação ternário. E a gente mostrando, por exemplo, com teste de constituência, que não pode ser ternário, que tem que ser binário. É difícil, por exemplo, já começou dentro do SV, não tem que ser binário, e fazendo a diferença entre complemento e adjunto, e hoje a gente acabou tendo de pensar o sintagma nominal todinho como um sintagma determinante para poder acomodar essa restrição da binaridade. E eu disse para eles, olha só, isso aqui é sério, porque, por exemplo, você olha nos nossos primos, nos primatas, não humanos, e você vai ter também binaridade. Então, eu acho que isso acaba, dependendo de como você usa essas informações, elas acabam sendo muito legais e até ajudam os alunos a ter uma visão mais bio da linguagem. Porque senão ela fica uma coisa muito mecânica, às vezes. E quando você inclui a linguagem como parte, como mais um exemplo, né, de sistema de comunicação, ou de formal languages, é muito legal, porque você acaba massageando várias dessas hipóteses de estruturação que não são tão fáceis de engolir, que não são tão intuitivas. Ok. Foi lindo, Silene, lindo. A gente adorou. Foi muito bom, estamos muito mais cultos agora. Foi ótimo, a gente gostou mesmo. Obrigada, Aninha. Obrigada. Eu tenho uma perguntinha. Porque não era muito assim sobre os animais, né? Essa parte mais legal. Uma coisa lá da frente, assim, só para saber o que você pensa. A gramática, como se diz, a cartográfica, a teoria cartográfica, entraria aí nessa... na parte que é sensível ao contexto. Como é que você vê isso, assim? Você está falando da cartografia do Ritchie? Então, deixa eu te falar. Assim, aí a gente entrou numa coisa teórica, né, sobre linguagem, né? Eu não sou muito fã da cartografia do Ritchie. Eu ainda quero, em algum momento, fazer um trabalho... Vou te falar por quê. No final da GB, um dos problemas que nós tivemos foi com o aumento de parâmetros. Então, a gente tinha uma noção de GU fixada a partir de princípios e parâmetros, e no final dos anos 80 a gente teve uma explosão de parâmetros. Então, tudo que uma pessoa achava virava um parâmetro novo. E eu sofri isso na pele. Eu tive um colega lá em Maryland, a Aniela conhece o Paul Petrosky, um excelente linguista, um formalista de primeira, e eu tive um colega nosso que estava trabalhando com árabe. E ele propôs uma categoria nova e disse que aquilo era uma diferença paramétrica. E o Petrosky falou uma coisa para ele que me marcou muito. O Petrosky falou assim para ele: olha, tem duas maneiras da gente cheat, né? Nessa nossa área. Uma delas é você apresentar dado que não é dado. Você inventa um dado. A outra é você inventar um parâmetro sem ter evidência para isso. Né? Então, você culpa ali, você está querendo explicar aquela língua, você diz, não tem explicação para essa língua não, porque ela é única. Tá? Então, assim, a cartografia, a linguística cartográfica, para mim, ela sofre um pouco dessa questão ainda de distinguir explanação descritiva, adequação descritiva de adequação explanatória.
Entende? Esse é um problema, porque, principalmente no Brasil, o que eu tenho visto é que muitas pessoas inventam categorias 3x4 para acomodar os seus dados. E você fala, cara, mas se eu pegar essas categorias todas que vocês estão inventando, eu vou chegar num número gigantesco de categorias funcionais. E essas categorias, não, sabe? Então, esse é um problema que eu vejo. É por isso que eu evito fazer cartografia. Tá bom, obrigada. É que você estava falando de modelo teórico, né, de adequar, você escolhe uma teoria para os dados, depois você modela isso, né, de acordo com a teoria, você modela mais ou menos, esboça aquela língua, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Mas tá bom, obrigada. É uma visão, né? É uma visão minha. Como teórica, eu tenho esse posicionamento, mas tem trabalho muito interessante. Eu fiquei pensando como que abarca o contexto pela linguística formal, entendeu? Foi por isso que eu pensei na cartografia. A questão do contexto, né? Esse é um trabalho. Essa interface entre a sintaxe e a pragmática, rapaz, ela é difícil. Eu acho assim que a gente tem nós não temos uma mesa redonda. Agora, em julho, vocês anotam aí, eu acho que essa mesa vai ser muito maneira. Ela vai ser dia 6 de julho. Eu não sei ainda o horário. Eu acho que é às 10 da manhã, mas vai ter Dan Deacon, David Pezetzky e Norbert Hornstein. Então, nós vamos discutir o minimalismo. Eu propus essa mesa, você é moderadora, e a ideia é discutir os desafios... Da Abralim? Da Abralim, né? Em julho nós vamos ter essa mesa e dia 29, para fechar, nós vamos ter o David Lightfoot. Mas eu acho que essa mesa vai ser interessante para a gente discutir as nossas conquistas e os nossos desafios. Eu acho que entender a acoplagem das interfaces é um desafio. As interfaces estão começando a virar um tapete. Do tipo assim, eu não estou entendendo muito bem isso aqui, eu vou dizer que é um problema de interface. Então, assim, eu acho que é um desafio e é muito complicado. Você tem uma ideia, durante a GB, nós tínhamos um excelente entendimento do que era princípio C. Então, você olha a definição de princípio C, você fala assim, que maravilha, né? Mas, assim, o nosso excelente entendimento, ele era excelente porque ele tinha uma certa ignorância dos fatos. A gente não tinha ideia de como é que a pragmática pode interferir no licenciamento de estruturas que violam o princípio C. Então, tem o trabalho do Johnson, do Kyle Johnson, e do Schlenker. O Schlenker foi o primeiro cara a falar isso, em 2005, eu acho. Ele falou muito sobre o princípio C, e agora quem tem falado muito é o Johnson, mostrando que é uma negociação entre a sintaxe e a pragmática, esse licenciamento do princípio C. Mas como? Tá? Como é que algo que a sintaxe marca como agramatical, como não, se torna licenciável depois por causa de princípios da pragmática? Que negociação é essa, né? Então, a acoplagem, sabe? Você tem dois sistemas, como é que se acopla? A acoplagem, os interlocks dessas interfaces que é o bicho. E a cartografia é um pouco isso, né? Você fala assim, olha só, eu vou botar dentro da estrutura sintática aquilo que a pragmática precisa ler. E é preciso. E o que sobra para a pragmática? Então, isso não é... Isso é geral, gente. Por exemplo, o Schlenker ele diz que princípio C é completamente pragmático. Eu discordo até o fim. Eu acho que tem aí uma negociação, mas você está definindo o princípio C em termos de domínio, em termos de ser comando, e isso são noções sintáticas, não podem ser da pragmática, não pode ser só em termos de proeminência do antecedente. Entende? Então, essas interfaces, elas ainda são um desafio.
porque a gente ainda não tem a menor ideia como é que é a acoplagem. Legal. Vamos ver essa mesa aí. Vai ser boa. Vamos ver, vamos ver. Obrigada. Foi muito bom. Muito Hoje obrigada. temos 1000 perguntas que eu agora quero fazer, mas não dá. Passou o tempo. Manda para ela, ela já está aqui há muito tempo. É. Muito obrigada, Silene. De nada, Nela. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo pela participação. Adoramos, viu? Muito obrigada. Galera, Prazer, Silene. Obrigada, Silene. Você. Obrigado, foi muito, muito bom. Obrigada. Foi excelente. Obrigada mesmo. Deixa eu ver agora. Eu posso sair, né, Aniela? Você me excuse? Sim, claro. Eu tiro